Olá meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao canal 5 Minutos de Fotografia. Se está gostando, deixe seu like, faça a sua inscrição e ajude a levar o nosso canal para frente. Hoje nós vamos tratar de um assunto que nós tocamos lá atrás. Nós comentamos lá no início que existem erros de fotometria. Ou seja, a máquina, relembrando aquilo que foi mostrado no Controlando a Luz parte 1. A máquina, ela sugere uma exposição, ou no automático ela simplesmente expõe e fotografa, com base num retorno médio de luz que equivale ao fotografar um cartão ou uma superfície cinza, chamada cinza 18%. A cena média, que tem claros e escuros, ela teria uma mesma exposição que isso aqui, se nós fotografássemos um cartão completo onde só aparecesse esse tom de cinza. Então isso é o que a máquina tem embutido dentro dela, no processador dela, e que ela, quando propõe, ela mede a cena de luz, verifica quanto de luz que ela recebeu, compara com esse padrão e ela ajusta um par de velocidade e abertura que produzam a média da iluminação, algo semelhante ao que seria produzido por um cartão. Bom, isso nos traz a seguinte colocação, que cenas que são naturalmente muito claras, ou muito tendendo para o branco, ou cenas muito escuras, ou muito tendendo para o preto, elas são entendidas pela máquina fotográfica como um cinza 18%, ou seja, ela vai sempre levar a exposição de maneira que a luz média que retorna seja igual a isso. Então imaginemos o seguinte, uma cena predominantemente branca, uma noiva fotografada com fundo sendo também branco, uma cortina, por exemplo, uma parede branca, bem iluminada, ou seja, a quase totalidade da cena é branca. Ela é muito mais clara do que uma cena média. O retorno de luz dela é muito maior do que seria um cartão de cinza. Mas a máquina não sabe que é uma noiva num fundo branco. Ela vai produzir um retorno igual a esse. Ou seja, ela vai escurecer a cena, transformar a noiva num vestido acinzentado, fundo branco também num acinzentado. Ela errou? Não. A máquina, ela simplesmente conduziu a exposição sempre a algo semelhante a um cinza 18%. Um noivo vestido de terno preto, gravata preta, num fundo escuro. Ele vai produzir muito menos retorno de luz do que o cinza. A máquina não sabe que é um noivo de preto num fundo escuro. Ela vai sempre corrigir, entre aspas, a cena, produzindo um cinza 18%. Ou seja, ela vai propor uma exposição que vai desbotar o preto, ele vai transformar um preto numa coisa mais acinzentada. Ou seja, não vai ficar aquele preto como você está vendo. Vamos ver o exemplo que eu fiz na prática aqui com duas placas de isopor, uma completamente branca e uma pintada de preto. Eu vou mostrar as placas aqui como originalmente são. E daí eu fotografei cada uma delas, preenchendo a totalidade do quadro, o ponto no centro apenas para auxílio do foco, e os senhores verão o seguinte, o isopor branco fotografado segundo a orientação de exposição da máquina, produziu uma foto de branco acinzentado, quase nesse tom. Ou seja, ele entendeu que estava voltando muita luz e ele ajustou o fotômetro para corrigir esse excesso de luz para um cinza. Vamos agora mostrar o isopor preto. Fotografamos o isopor preto, obedecendo a orientação de exposição da máquina, e ela produziu um isopor praticamente cinza. Vamos comparar agora o isopor branco fotografado e o preto fotografado segundo a orientação de exposição da máquina. Os senhores verão que ficaram quase iguais. O que diferencia é que o preto, por ser pintado, ele mostra algumas deficiências de pintura. Se não fossem essas falhas, nós não saberíamos diferenciar qual é o branco e qual é o preto.
Até porque nenhum dos dois, o branco não ficou branco, ele ficou cinza, e o preto não ficou preto, ficou cinza. Isso que nós estamos falando quando nós citamos o erro de exposição, ou seja, nós estamos fotografando uma cena que não é equilibrada em áreas claras e áreas escuras. Não é necessariamente branco ou preto, mas são áreas claras, iluminadas, ou áreas mais escuras, com menos luz. Ou seja, para essas áreas, a proposição de exposição da máquina, que é você colocar o cursor no centro da reguinha, ela se vê muito satisfatória para a grande maioria das cenas. Mas todas as vezes que você fotografar uma cena muito iluminada, muito clara, você provavelmente vai ter que compensar essa tendência da máquina de escurecer a sua cena. Ou seja, você vai compensar, compensar a exposição. Você vai, se a cena está muito clara, a noiva de branco num fundo branco, você vai compensar para o lado positivo, ou seja, a máquina tenderá a escurecer. Então você tem que corrigir isso colocando essa compensação de exposição. Faça a experiência com um ponto, ou 1,5 ponto ou 2 pontos a mais. De maneira que você clareie a foto que a máquina tende a escurecer. Identicamente ao preto, você vai fotografar uma área muito escura, com muitas áreas de pouca luz. A tendência da máquina será propor uma exposição que vai clarear essa área, essa cena. Então se você quiser a cena como você está vendo, você vai ter que fazer uma compensação de exposição para menos, ou seja, a máquina tende a clarear aquela sua cena. Você vai ter que corrigir isso, escurecendo ela novamente. Então, ainda que pareça um contrassenso, áreas muito iluminadas, muito claras, você vai compensar para mais, porque a máquina vai tender a escurecer. Então, bote um ponto a mais. Se você está fotografando áreas muito escuras, a máquina terá a tendência de clarear essas áreas. Então, você vai ter que compensar para menos. Parece um contrassenso que áreas claras eu vou compensar clareando, e áreas escuras eu vou compensar escurecendo. Mas, na realidade, você não está escurecendo, você está tirando a tendência da máquina de clarear a área escura ou escurecer a área clara. Ok? Fica um pouco conflitado isso, mas é muito simples se vocês fizerem esse exercício na casa de vocês, numa área onde predomine o branco ou predomine a área escura. Faça a experiência. Faça a fotografia de uma parede completamente branca, bem iluminada, segundo a exposição da máquina, e veja como ela deu uma escurecida, ela transformou essa área numa área meio cinza. Faça um ponto de exposição para mais, ou seja, um tracinho maior, 2 tracinhos pequenos, um maior, faça essa compensação e veja como o resultado já foi mais próximo do branco realmente. Se não ficou ainda, aumente a exposição. A regra, não existe uma regra de quanto você compensar. Comece com um ponto e veja se foi suficiente ou não e ajuste essa compensação até que o branco volte a ter aquela tonalidade que você deseja. Identicamente ao preto, fotografe uma área preta ou de pouca luz e, obedecendo a fotometria da câmera, veja o que aconteceu. Provavelmente ela clareou muito essa área escura. Vá agora compensando para menos, compense um ponto, fotografe e ache a compensação adequada para retornar aquela cena ao seu tom original, que é o que você queria. Isso é muito interessante de se observar nas fotografias de pôr de sol. Já quando está praticamente anoitecendo e nós temos apenas um fio de luz. Se você fotografar ou no automático ou obedecendo a fotometria proposta, toda a cena ficará mais clara e provavelmente aquele fio de luz que você está vendo no horizonte, ele vai ficar mais claro do que você está vendo. Você vai ter que provavelmente compensar para menos. Ok? Faça a experiência. Isso é muito fácil de você compreender se você experimentar esse conceito. Fotografe, brinque com sua máquina e entenda o que é a compensação de exposição devido à diferença entre a cena fotografada e uma cena equilibrada que se assemelha a uma exposição cinza 18%. Compreenderam o conceito?
Se gostaram, deixem um like, façam inscrição, divulguem o nosso canal. Ok? Até o próximo.